Valente, que é o terapeuta, que fala com a gente, né, especialmente nesta quarta-feira, sobre culpa. Você se culpa por alguma coisa? E, logicamente, que eu vou tentar falar, né, como nós não, né, ele vai falar, com certeza, com propriedade, como se livrar do sentimento de culpa. Maurício, bom dia. Bom dia, Carla. Prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia, ouvintes da Rádio T e amigos das mídias sociais. Um beijo para todos aí que estão entrando. Muito bem. Culpa, né, Carla? Culpa. A primeira coisa curiosa sobre culpa, Carla, todo mundo que conhece meu trabalho, que já me acompanha há algum tempo, sabe que eu dou uma ênfase aos conflitos biológicos, né? Perfeito. Os conflitos biológicos, eles têm uma natureza diferente dos conflitos psicológicos, tá? O conflito biológico, ele sempre vem primeiro que o conflito psicológico. Primeiro eu tenho o choque biológico, depois eu venho com uma ação psíquica, tá? Muito bem. Então a culpa, olha que curioso, sabia que a culpa não é um sentimento biológico? Não é? Não é. Por exemplo, animais têm raiva. Sim. Então raiva é um sentimento biológico. Raiva, Ok. tristeza, todos os animais, os mamíferos ficam tristes. Então isso é sentimento. Agora, a culpa não é um sentimento registrado na natureza. A culpa, a gente diz que ela não existe. Então, na escala de energia do Dr. David Hawkins, né? Se você entrar na internet lá, escala de níveis de energia de consciência, na internet você encontra isso fácil. Dr. David Hawkins catalogou, a culpa é o pior dos piores, só perde para a vergonha. A vergonha também não é um sentimento biológico. Uhum. Somente o humano tem culpa e vergonha. E sente vergonha. São os mais baixos níveis de energia. Portanto, se você está na culpa, você está na beira de um processo de doença grave no teu corpo de se formar. Só que muita gente confunde culpa, Carla, com responsabilidade. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina, todo mundo sabe que não deve mexer no celular quando a gente está dirigindo, né? Isso não é correto. Mas vamos imaginar que eu cometo esse erro e a Carla estava passando com o carro dela no sinal verde, ela estava correta, e eu fui pegar meu celular que caiu no chão para falar, e eu atravesso meu sinal e bato na Carla. Ocorre um acidente num cruzamento, aqui em Cascavel, vamos falar. Eu tenho culpa ou responsabilidade? Olha que interessante, sobre o que eu fiz. Eu gosto de definir para os meus clientes assim, eu tenho responsabilidade por mexer no celular quando eu não devia. Mas se sente culpado. Então, mas aí você não deveria se sentir culpado. Não deveria. Não deveria. Você deveria se sentir responsável. Eu deveria descer do carro e falar, Carla, você machucou, né? Qual o seu nome? Você machucou? Precisa de um hospital? Eu vou arcar com tudo porque a falha foi minha. Isso é responsabilidade. Agora, por que eu sinto culpa, Carla? Porque normalmente... Você fez uma coisa errada. Isso, mas essa coisa errada tem a ver com responsabilidades. Uhum. E nós vamos errar. O ser humano erra. Sim. Por que o ser humano é tão difícil de lidar com os seus erros? Se a gente é incompleto e imperfeito, por que o ser humano tem dificuldade e se sente culpado com facilidade? Porque nós somos criados, isso se chama neurose. Nós somos criados desde pequeno para sermos perfeitos, para agradar o nosso pai e a nossa mãe. E quase sempre a gente nunca vai agradar o nosso pai e a nossa mãe. O resultado disso é catastrófico. Ou veja, eu vou ver meu pai triste porque eu não tirei a nota que ele queria. E se sente culpado. E aí eu entro num processo de culpa que se constrói desde quando a gente é criança. É uma neurose. Quando eu não pude ajudar o meu pai ou minha mãe, ou não é nem ajudar, agradá-los. Ser aquela pessoinha, aquela criança que meu pai e minha mãe depositou em mim. Se eu não fui o jogador de bola que o meu pai queria, se eu não fiz o esporte que meu pai queria, se eu não tirei a nota que a minha mãe queria, né? Se eu não fui o irmãozinho ideal para minha irmã, que minha mãe queria. Então, isso vai construindo, porque como nós não temos maturidade na infância, a culpa se instala lá. Por isso que a gente fala, Carla, que culpa é um sentimento super, hiper, mega infantil. Então, se um adulto sente culpa, a primeira natureza que eu levo ele para ele olhar é a natureza infantil dele, a natureza que está mal resolvida lá na infância. Então, se você perguntar assim para mim, como é que eu faço, Maurício, para
liberar minha culpa. Então, você que está me ouvindo aí, uma dica importante. Procura olhar para a tua infância. A causa da tua culpa está lá, porque adultos não eram para se sentir culpados, eram para se sentir responsáveis. Então, eu sou responsável pelo que eu fiz, eu assumo o que eu fiz, vamos corrigir, porque eu sou um humano imperfeito e incompleto. Beleza? Agora, se eu entro na culpa, é porque isso está mal digerido lá na minha infância, quando eu era criança. Então, eu carrego essa culpa até hoje. Isso é perigoso, porque pode te gerar doença. Sentimento de vergonha e de culpa são os sentimentos que mais geram doenças nas pessoas. Maurício, e dentro da reprogramação biológica, falando, né, a gente sempre destaca aqui que tudo que influencia hoje o ser humano tem a ver com a mãe e o pai, ok? Certo. Mas, por exemplo, a mãe que gostaria muito de fazer um parto humanizado e acabou não tendo esse parto, e escolheu a cesárea, por exemplo. Né? É um assunto também que é relacionado à culpa, um sentimento de culpa para essa pessoa, para esse ser humano. Ele pode ter um trauma ali de vida fetal ou de nascimento e ele pode carregar essa culpa, mas de novo na infância. Certo. Por que a gente diz, Carla, parece chover no molhado, assim, né? Ah, mas tudo é pai e mãe, tudo é pai e mãe. Pessoal, é muito simples entender isso. A primeira relação de uma criança foi com seu pai e com a sua mãe. Sim. São as primeiras relações. Então ali... no ventre da mãe, né? Já começa no ventre. Há autores, por exemplo, que falam que começa na concepção, cerca de 3 meses até 6 meses antes de ocorrer a concepção, já tem marcas na criança, né? No que vai ser um bebezinho. Aí o trauma de vida fetal, o nascimento e a primeira relação que você tem com seus pais, principalmente até 5 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Por isso que muita gente defende a importância da primeira infância. Por isso que nós temos muitas marcas lá. E a culpa vem de lá. Então, como você colocou nesse exemplo, muito bem, essa é uma culpa que a mãe sentiu por não ter tido um parto normal e a criança assimila essa culpa pela mãe. Isso existe. Trauma de vida fetal, trauma de nascimento. Por isso que tem casos que precisa de ajuda, Carla. A pessoa, às vezes, sozinha não consegue lidar com essa culpa e sair dessa culpa. Mas, muitas vezes, como diz Arthur Janov no seu livro Grito Primal, o que acontece? A maioria das culpas são instaladas porque eu não pude agradar o meu papai e a minha mamãe. A minha mamãe e meu papai não sabiam disso, ficavam me exigindo coisas, eu não pude agradar. E aí, na infância, assim, eu não tenho maturidade para lidar com o que é responsabilidade e culpa. Então, eu acabo trazendo a culpa que se instala ainda quando eu sou adulto. Então, olhe para a tua infância, galera. Você que está assistindo, olhe aí, procura ver o que você pode não ter agradado seus pais. Às vezes, conversa numa boa com o teu pai e com a tua mãe, que eles também são imperfeitos. Isso pode te ajudar a assimilar esse processo. Mas não deu certo, procure ajuda. Você merece, tá tudo bem pedir ajuda. A gente não tá sozinho nesse mundo, né? E o importante de falar com os pais também, porque eles também devem se sentir culpados por alguma coisa que aconteceu na sua vida, que vem, né? Acontecendo na vida. Só que assim, nessas abordagens a gente fala sobre os arrependimentos, o sentimento de culpa, por exemplo, de prejudicar o outro, enfim, mas também a pessoa que se sente culpada por não ter sucesso, nunca conseguir alguma coisa, não se sentir merecedora do que ela está conquistando ali. Isso. Acontece também, né, Maurício? Acontece também. Só que aí quando você tem para esse lado, aí nós estamos falando de crença. Sim. Existem crenças de valores, crenças de capacidade, crenças de merecimento. Né? Aí crença já são os valores também que foram incutidos na gente, né? Sim. Em que fase? Adivinha? Infância. Infância. Certo? Que eu não mereço, às vezes as lealdades familiares. A camada 2 de maturidade são 12 camadas. A camada 2 nós estamos presos na dor dos ancestrais. Então minha avó não foi feliz. Minha mãe não foi feliz, então eu cresço com uma crença de que eu não posso ser feliz, trazendo uma hereditariedade, uma lealdade ancestral. Então, às vezes você tem 30 anos, você está na camada 2 de maturidade, que é uma camada de criança, certo? Bem de criança. Certo. Então, assim, por isso que é importante detectar. Por isso que a gente bate na tecla. Cara, como é que eu mudo tudo isso, Maurício? Primeiro que é um processo, tá? Não pense que vai apertar um botão em você, amanhã você é outra pessoa. É um processo que começa com o quê? Com abertura de consciência, com estudo, com você estar a fim de melhorar. Agora, se você bate no peito, acha que está tudo certo com você, que não há nada errado, ali você vai começar a ter problema. Então, por que a gente fala? Olha para você.
Vai lá, se seus pais estão vivos, vai conversar com ele. Pode ser, inclusive, uma grande oportunidade de cura. Uma conversa com o pai, com a mãe, para entender um pouco essa infância, né? Porque culpa é sentimento infantil. Muito infantil. Quem está preso na culpa e na vergonha é infantil. Agora, se eu pegar uma coisa proposital, esse controle remoto e jogar na sua cabeça, Carla, aí até eu poderia me sentir culpado. Prejudica o outro? Porque foi deliberado, certo? Deliberado. Agora, a maior parte dos nossos erros, de pessoas que têm um coração bom, tiveram uma boa formação, que aprendem a respeitar o próximo, não são culpas, são responsabilidades. E a gente erra mesmo. Mas são as pessoas que mais se sentem Culpadas, exatamente. Exatamente. Porque por causa dessa carga Sim. que nos foi incutida na nossa infância pelos nossos pais, tadinho. Sem maldade. Quem me conhece aqui também sabe que eu sou o maior defensor de pai e mãe. Claro, imagina, eles não vão fazer nada Nada pra te prejudicar, também, pra né? que você sofra com isso. Com certeza. Foram crianças também, Sim. um pai e uma mãe. Que também Mas tem traumas. que vem também tem carregando. traumas. Mas que a culpa vem de lá, vem. Porque lá eu não sabia lidar com a frustração de eu ter visto minha mãe chorar porque eu tirei uma nota ruim. Tem mãe que chora quando o filho tira uma Sim. nota ruim. Você imagina como a criança se sente. Eu não pude agradar a minha mãe. O pai vai na beira de uma quadra e exige que o filho jogue futebol. Se o filho não joga bem ou quer desistir, o pai fica triste, emburrado, porque o pai também está numa camada de maturidade 4, por exemplo, está muito infantil. Entende essas correlações? São vários exemplos, né, Maurício? São vários exemplos. Por isso que para você que é adulto, que está sentindo culpa ou vergonha com facilidade, eu sei que o tópico não é vergonha, mas já quis falar também que são os dois piores sentimentos que tem. Pior que a raiva, viu? Pior que a raiva, culpa e vergonha. Olhe para você, olhe para a tua infância e, se precisar, busque ajuda. Entenda que você tem responsabilidades. Todo mundo erra. Eu, por exemplo, na minha vida, eu fui acessando, Carla, assim, eu fui criado para ser o perfeito. As minhas 2 faculdades, Carla, eu fui laureado de turma. Eu fui o melhor aluno da sala das minhas 2 universidades que eu fiz. Mas assim, será que era porque eu quis? Será que era porque realmente eu fazia questão disso ou foi para agradar? Então, a gente faz muitas coisas para agradar. E é ali que os bloqueios começam, as neuroses começam na vida de uma pessoa. E culpa pode ser, sim, uma neurose instalada na tua infância. Eu quero cuidar disso, quero tratar, conversar mais com você sobre o assunto. Onde eu te encontro, Maurício? Você me encontra no Maurício Valente Oficial, Instagram, YouTube e site. O meu site, o meu YouTube e o Instagram tem o mesmo nome, Maurício Valente Oficial. Beleza? Você me acha de qualquer forma, tem muito material, estamos preparando uma surpresa aí, tá? Para daqui a pouco em junho, Carla, tem surpresas boas aí. Perfeito. Maurício, obrigada mais uma Eu que vez. agradeço, viu? Esperamos você mais vezes aqui na programação, inclusive... Vai ser um prazer, sempre. Inclusive, quem acompanha no rádio também pode acompanhar nas redes sociais, Maurício Valente Oficial. Ele faz as lives ao vivo, né? Inclusive, um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui a live ao vivo. Temos 61 pessoas. Olha, né? perfeito. Que Um bacana, ótimo dia para né? todo mundo, então. Beijo para você, Beijo para Maurício. vocês. Fica com Obrigado, Deus. gente.